Meus irmãos, enquanto a gente estava cantando, louvando a Deus, me veio duas verdades. A primeira é que todos os lugares que nós vamos, nós fazemos alguma coisa para as pessoas, ou para quem está presente, ou homenageando alguém. E às vezes a gente pode perder de vista a ideia de que Deus está presente quando a igreja se reúne. Nós não apenas desejamos que Ele venha nos buscar, que Ele venha buscar a igreja, mas que Ele está presente aqui. Senão, não faz sentido nós cantarmos para quem? Nós não estamos cantando uns para os outros. Claro que nós nos edificamos com o cântico, oração, mas se nós perdemos essa certeza de que Deus está aqui, nós perdemos a reverência às vezes e esse momento de adoração a Deus. Isso ficou forte em mim ali quando eu estava pensando, por que nós nos reunimos? Não é apenas para desejar a volta dele, claro, mas é para adorar a presença dele também. Amém? E outra verdade que nós estávamos cantando nesse último cântico aqui, e o Jonas até orou bem nesse sentido, é que quando nós cantamos ali com relação à gratidão. Obrigado, Deus. É uma gratidão que nos arrasta, que nos amarra à presença dele. Não é apenas uma gratidão de que alguém fez alguma coisa para você, você fala, muito obrigado pelo que você fez, você me ajudou demais, e você vai tocar a sua vida e a pessoa vai para essa gratidão terrena de quando alguém te ajuda, quando alguém nos ajuda, nós agradecemos, mas não seguimos. Sempre essa gratidão é com Jesus, ouça, sempre que ela vem, segue-me. É a gratidão que nos faz sentar à mesa com Ele, a gratidão que nos faz temer e segui-lo, e crer nele, e segui-lo. Então, não é apenas um gesto avulso de gratidão, mas é uma gratidão que nos torna seus discípulos mesmos, todos os dias, que amarra o nosso coração, que ganha os nossos afetos para Ele. Não apenas uma gratidão porque agora eu tenho que agradecer. Olha, o que Jesus fez por mim, não tem como não agradecer. Mas é uma gratidão tendo uma vida vinculada a Ele, discipulada a Ele, amarrada a Ele, com todo o coração transformado e voltado para Ele. Porque senão fica muito como está na moda hoje, as pessoas colocam mãozinhas assim, gratidão, 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 mas é uma coisa vaga. A nossa gratidão é pelo que Cristo fez por nós. Amém. E se nós estamos demonstrando gratidão e não estamos vivendo como seus discípulos, a nossa gratidão é vazia também. Essa gratidão tem que nos levar a nos aproximar mais dele. Meus irmãos, vamos dar continuidade no estudo da carta de 1 João. Hoje nós já estamos aqui, no capítulo 4 dos versos. Hoje nós vamos tentar ver com a graça de Deus dos versos 7 ao verso 12. Esse é o nosso projeto hoje, se Deus permitir. 1 João 4, 7 a 12. Os irmãos sabem, vou dar só um pano de fundo aqui, bem rápido, do objetivo de que João trata essa carta. Sendo um pouco repetitivo, mas é importante para nós gravarmos isso, que havia muitos falsos mestres, um gnosticismo ali nascendo no primeiro século de que ensinava que Jesus não tinha um corpo físico, de que a matéria é má e Jesus não podia ter encarnado num corpo físico. Então, essa história de que Jesus, para eles, tinha apenas uma aparência, que era o início ali do docetismo, que vem de uma aparência, mas ele não tinha um corpo real. Ele não tinha um corpo físico, ele não pode, a matéria é má. E vejam onde isso leva. Se a matéria é má, você pode fazer o que quiser com a matéria má. Pode viver em pecado, pode odiar os outros, fazer o que quiser. O que importa é o espírito. E João, então, está combatendo isso. João fala de amar o próximo, João fala da pureza, João fala de confessar pecado, João fala que ele foi testemunha de Jesus, que Jesus realmente se encarnou num corpo de carne e osso como nós, porém sem pecado. Então João vem combatendo isso. Isso é a linha de ouro que amarra a primeira carta de João. E para isso, João vem fazendo alguns testes. Nós falamos isso. Em toda a carta, não tem assim, do capítulo 1 ao 3 é o teste social, do 2, o João não faz nessa sequência, mais ou menos como Paulo faz nas cartas dele. Num primeiro momento, uma teologia, uma doutrina, depois a prática. João vem misturando essas coisas durante a sua primeira carta. Várias vezes, nós já vimos até aqui, ele faz teste moral de uma vida santa. Se nós falamos que nós somos cristãos, como que está a nossa vida?
Se nós falamos que nós amamos a Deus, como que está a nossa ajuda contra os irmãos? É o teste social. Você realmente tem se importado com os irmãos? Tem orado por eles? Tem prestado ajuda? Tem orado? Tem caminhado junto? E o teste doutrinário. No que vocês creem? Porque os falsos mestres estavam ensinando mentira e esse povo estava correndo risco de ir acreditando aos poucos numa mentira. Então João vem fazendo esses 3 testes durante a carta toda. No último teste, na última pregação nossa, nós falamos que do capítulo 1 João 4, de 1 a 7, foi um teste doutrinário. E agora João volta para um teste de amor. O teste do amor ao irmão, que seria um teste social. Nós falamos que amamos a Deus, mas como que isso se evidencia na prática? O cristianismo não é nada teórico, meus irmãos. Não é nada assim, o importante é você falar alguma coisa boa, você pensar uma coisa boa. Se isso não tem invadido a sua e a minha vida, as nossas atitudes, os nossos afetos, se isso não tem transformado os nossos relacionamentos, primeiro com Deus, e segundo com a nossa família, que são os mais próximos, filhos, esposa, e o raio vai aumentando, igreja, sociedade e tudo. Se não está havendo transformação em nossa vida, cada vez mais parecidos com Cristo, não transformações morais apenas, mas transformações de dentro para fora, de um coração mais temente a Deus, buscando mais a glória de Cristo, se parecendo mais com Cristo, o Evangelho tomando mais conta. Eu sou menos dominado pelo meu temperamento, sou menos dominado pela minha tradição, minha família era assim, meu pai era assim, meu irmão era assim, também eu sou assim. O Evangelho vem para acabar com isso, ele vem para nos dar uma nova vida, um novo coração. Nós lutamos com o pecado? Lutamos. Nós lutamos contra o nosso temperamento desajustado pelo pecado? Todos nós lutamos. Mas tem que haver uma progressão, tem que haver um avanço no caminho de nos parecer mais com Cristo, de sermos transformados um pouco mais à semelhança dele. Então João vai falar hoje, nessa parte que nós vamos ler aqui, é um teste do amor. Ou seja, uma doutrina correta e o amor fraternal estão ligados. João primeiro falou de 1 a 7 sobre a doutrina, e agora ele está falando de novo sobre o teste social do amor. Se nós temos uma doutrina correta, o nosso relacionamento, nosso comportamento vai estar cada vez mais de acordo com a doutrina. Por isso que tem pessoas que falam assim, não importa para mim aprender, estudar teologia, doutrina, e quando eu digo estudar teologia, não é você ir para um curso, é você estudar a Bíblia. Principalmente, você pode ir para um curso, você pode fazer um curso, mas é estudar sobre Deus. Então, se nós estamos entendendo cada dia mais quem é o Deus das Escrituras, o nosso relacionamento vai ser transformado. Não tem como eu falar assim, não, eu passo no teste doutrinário, mas reprovo no teste social, no teste... Ninguém de nós está aprovados por Deus nesse sentido de, já estou cumprindo, mas tem que haver uma harmonia entre a doutrina, entre o teste social, entre o teste do amor, tem que cada vez mais crescendo junto nessas verdades. E é interessante, meus irmãos, que eu estava pensando aqui, esses testes de João, de 1 João, seriam umas provas para nós analisarmos à luz da palavra de Deus se a nossa fé é salvadora, se a nossa fé é genuína, se o nosso coração está sendo transformado. Aonde você vai fazer uma prova, todo mundo aqui já fez uma prova de escola, uma prova de concurso, geralmente as provas, a maioria delas são só provas teóricas. Você vai lá, assinale uma múltipla escolha. Ou então você responda discursivamente, né? Não é esse o teste que João está pedindo. João não está dando múltipla escolha para nós. O teste e a prova de João é a vida. Não adianta você assinalar as questões corretas aqui, isso aqui eu estou fazendo. Mas se na vida real nós não estamos cumprindo isso. Então, a Bíblia quer nos levar para uma vida prática, para você olhar não apenas para isso aqui e falar, isso aqui eu acho que eu estou cumprindo. Aí você olha para a sua vida, para o seu relacionamento diante de Deus, você vê como você está se relacionando com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com os seus filhos, ou com a igreja, aí você vai começar a ver se esse teste, se você está realmente entendendo o caráter da palavra de Deus, que é nos transformar de dentro para fora. Então, vamos ler essa passagem de 1 João 4, 7 a 12, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Meus irmãos, está aqui interessante, João falando de amor, começando chamando os irmãos de amados. Com certeza nós já erramos já nesse primeiro ponto. Quantas vezes nós vamos falar sobre calma gritando com os outros? Com seus filhos, você nunca fez isso? Você está pedindo calma para eles, só que você está descontrolado. Você está pedindo para eles falarem baixo, você está gritando. Já começa errando pelo exemplo. E João está falando de amor e chamando as pessoas carinhosamente de amados, de filhinhos. Não é um gesto forçado. João repete isso aqui na carta dele. Filhinhos, amados. Veja como o que João está falando está condizente com o teor do que ele quer falar. Todos nós aqui já erramos nisso. Vamos falar de amor de uma forma irônica. Vamos querer expressar uma verdade de forma errada. E João começa aqui. Amados, amemo-nos uns aos outros. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela traz tantas mutualidades cristãs. Orar uns pelos outros, não falar mal uns dos outros, orar uns pelos outros. Ela fala de nós ajudarmos uns aos outros, socorrermos uns aos outros. Gálatas 6, levar a cargas uns dos outros. São mutualidades, são deveres que nós temos. Mas se isso não for baseado no amor de Deus e no amor uns pelos outros, nós podemos fazer tudo, ajudar. Se não for pelo resultado de um amor de Deus no nosso coração, vai ser apenas alguma coisa que muitas pessoas conseguem fazer. Tudo que nós vamos fazer, ajudar alguém, demonstrar amor, tem que ser fruto desse amor de Deus derramado no nosso coração. E aí nós temos capacidade de fazer isso para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Então, João vai falar aqui de uma conexão. Amemos uns aos outros. E hoje, nós estamos muito mais ligados, talvez, virtualmente do que presencialmente. Pessoas que demonstram amor com aquelas figurinhas, mas na vida prática não... A pessoa te manda mensagem, você manda dependendo se é mulher, um coraçãozinho, dependendo se é um homem, outro gesto, alguma coisa, mas isso não representa a realidade muitas vezes. E João está falando assim, não é apenas expressões virtuais de amor, mas é um amor de coração. É um amor que você vai se envolver com a vida do outro. É um amor que você vai ser levado a orar, a se preocupar, a doar o seu tempo pela vida do outro. É muito fácil hoje nós demonstrarmos o amor sem estar amando. Demonstrar um amor virtual, mas não um amor real. E o que o João está falando aqui é amemo-nos uns aos outros. E ele vai falar a razão disso, o porquê disso, como que nós temos que fazer, como que nós não temos que fazer. Nós já falamos já do exemplo de Caim. Amemos não como Caim. E na ocasião eu falei que provavelmente Caim e Abel eram irmãos. Há quem diga que eram gêmeos, mas não tem prova, mas eram irmãos. Provavelmente, numa vida deles, um falou que gostava do outro, que amava. Provavelmente, a Bíblia não diz isso. Mas por serem irmãos, só que o amor durou pouco. Até que um foi preferido no lugar do outro e o ódio veio e cresceu. Então nós vemos que é um amor que, primeiro, ama por causa de Deus. Ama por causa do amor de Deus no coração dele. Nenhum de nós tem capacidade de fazer isso aqui. E de nem fazer uma única palavra que a Bíblia descreve se não for capacitados por Deus, se for fruto de um coração regenerado. Então isso aqui está falando que está dentro de um contexto todo da palavra de Deus e todo da própria carta de João, que é uma vida que nós estamos andando como ele andou, que nem João fala no capítulo 2, verso 6. Quem diz estar nele deve andar como ele andou, deve seguir os passos dele, deve crer nele, deve confessar os pecados, deve estar cada dia mais buscando essa santidade de vida. Então, isso vai resultar também num amor. Não é a questão aleatória,
vocês têm que amar as pessoas uns aos outros. Aí como? Não sei, tenta amar. Nós não vamos conseguir. Está dentro de um contexto todo da própria palavra e da própria carta de 1 João. Nós cantamos muitas músicas que expressam amor. Tinha uma muito antiga que eu lembro que a gente cantava, que era, acho que até do Asaf, que é Como é Precioso, irmão, estar bem junto a ti. Uma música bonita, mas que muitas vezes, quando nós cantamos isso, sem uma realidade no coração. Cantamos músicas que falam do amor cristão, sem de fato estarmos amando como cristãos. Isso é um cheque para nós, irmãos. Porque às vezes a gente pode estar contentando em cantar sobre amor, em orar sobre amor, e mandar alguma coisa sobre amor e não estar amando, de verdade. Isso é um auto-engano. Isso é muito, muito sério. Que nós possamos expressar, porque o verdadeiro amor, ele é expresso, ele evidencia nas nossas atitudes. Nós vamos ver isso. Só que ele nasce lá de dentro, ele nasce de um coração. E a falta de amor fraternal não é uma coisa do nosso tempo. Ela já remete desde a entrada do pecado. Caim e Abel é o primeiro exemplo. Lameque, acho que é a 7ª geração lá depois, já matou 2 por motivo muito mais fútil. E a tragédia entrou no coração do homem, o pecado entrou no coração do homem, e com isso a falta de amor, e nós vivemos num mundo hoje que nós sabemos que para alguém tirar a vida do outro, ou maltratar o outro, ou desejar o ódio no coração, que na Bíblia diz, já desejar o ódio, nem que você não mate, mas se você deseja o mal, isso é algo muito, muito presente. E nós precisamos nos colocar diante de Deus para nós entendermos que o nosso amor a Deus, que João não diz assim, o importante é vocês amarem a Deus. O importante, só ponto final, não tem mais nada. Quando Jesus vai resumir os mandamentos em Mateus 22, 37 a 40, ele diz assim, vou resumir aqui os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ponto final. Qual que é o outro que ele fala? Que ele vincula isso aí, amarra. E o próximo como a ti mesmo. Não tem uma religião que fala, eu amo a Deus e acabou. Eu amo a Deus e acabou. O importante é eu amar a Deus. Sim, porque se você amar a Deus, corretamente você vai amar as pessoas também. De forma perfeita, nenhum de nós, irmãos. Mas João está dizendo aqui, não adianta você querer inventar uma religião que é só você e Deus. Não existe isso. Eu e Deus estamos muito bem. Eu com a minha esposa não tem problema, com meus filhos também, não importa que eu estou vindo na reunião e estou cuidando da minha vida. Isso é o exemplo de Caim. Quando Caim disse para Abel, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Qual que seria a resposta de Deus para ele? Mas é claro que você não sabia disso, Caim. E ele estava achando, por acaso eu tenho alguma coisa a ver com o meu irmão? Importante que eu fui tentar oferecer um sacrifício para Deus, isso que importa. Não, senhor. Então nós vamos aprender que não tem como nós desvincularmos isso. Então João começa falando que, amados, amemo-nos uns aos outros. E ele diz aqui, a ordem para nos amar mutuamente já havia sido dada. Em 1 João mesmo, 3:11, 23. Um pouquinho antes que nós estudamos. É interessante quando você for estudar a Bíblia, meus irmãos, alguma coisa que é interessante é que nós sabemos que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. E às vezes, muitas vezes, o próprio livro interpreta o próprio livro. Você começa a estudar João, você vê um contexto, aí você vai dentro do contexto da carta, ela mesma já se explica ali e já reforça. E você pode caminhar por outros livros também. Então, como João está falando aqui de 1 João 3, 4, 7, se nós voltarmos um pouco em 3:11, olha o que diz. Nós já estudamos, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. João já vinha falando isso. E no verso 23 do capítulo 3 também ele diz assim, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então João já vinha falando sobre isso daí. Agora João repete dando um motivo a mais. Ele diz assim, no verso 7 do capítulo 4, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus. Qual que é a origem do amor? É o meu coração? É o seu coração? Não é. Da onde nasce esse amor que João quer que nós amemos uns aos outros? Não vai nascer do seu coração e nem do meu.
A fonte dele é porque Deus é amor. E se nós cremos em Deus, esse amor foi derramado em nosso coração. Na cruz de Cristo. A maior prova de Deus de amor foi enviar o seu Filho. E se nós cremos nessa verdade, isso vai inundar o meu e o seu coração. E nós vamos ser capacitados a amar uns aos outros. É o que o João está falando, a origem é divina, porque o amor procede de Deus. Ou seja, o João está falando, não olhem para o coração de vocês. O amor procede dele. E se você se distanciar dele, você se distancia da fonte. E você vai ficar seco. E você não vai ter nada para amar. Nós damos valor muito nas procedências das coisas, né, amor? Tudo que nós vamos fazer, meus irmãos, nós queremos saber a procedência. E João aqui está nos ensinando. Ele vê que no capítulo 4, verso 1, ele diz assim, João diz para seus leitores procurarem distinguir a origem das coisas. Não dei créditos a qualquer espírito. Prova a origem dele ser de Deus. Depois, em 2,16, ele diz assim, quando algo não procede de Deus, é mundano e maligno. Veja a procedência. Depois, no capítulo 3, verso 10, ele diz, quem não pratica a justiça não procede de Deus. E no capítulo 4, 3 e João 3,11 diz que quem não confessa Cristo não procede de Deus. A procedência é sempre de Deus. Nós temos que sempre voltar para a palavra de Deus e para o próprio Cristo. Deus é o autor e a fonte do amor. Nós não temos capacidade de nos amarmos, nem de amar a Deus e nem de amar os outros, meus irmãos. Essa capacidade vem do nosso relacionamento com Deus. Isso tem que nos levar para o próprio Cristo mediante a palavra. Gálatas 5,22, quando fala do fruto do Espírito, qual que é o primeiro que aparece lá? Mas o fruto do Espírito é amor. E veja bem, é óbvio, mas veja bem, se o fruto é não é meu. Se é do Espírito, não é meu. Então, para que esse fruto apareça na minha vida, eu tenho que estar cheio de quem? De mim mesmo ou do Espírito? E como que eu me encho do Espírito? Pela palavra de Deus. Se eu estiver vazio das Escrituras, se eu estiver sem um relacionamento com Deus, como que esse fruto vai aparecer no meu e no seu coração? Não tem como. Então, tudo isso nos leva à fonte. É natural que os filhos de Deus amem uns aos outros. Não de forma correta, mas é natural. Natural sendo sobrenatural. É natural porque nós estamos em Cristo. Mas o que não é natural é nós dizermos que somos cristãos e não amarmos. Eu sou cristão sim, mas eu não... Essa história de amar o próximo, as pessoas, não é comigo. Então, a nossa fé não é a bíblica. Mas eu tenho dificuldade de amar. Tudo bem, nós também temos. Não é a questão da dificuldade, é a questão do desejo. Você não se preocupa com isso, não se importa com isso, e acha que você e Deus está bom, alguma coisa está errada. O termo amar, aqui no verso 7, parte B, ele indica não apenas atos isolados de amor. Uma vez eu demonstrei amor por alguém. Quanto foi? Foi em 1900... Mas isso aqui fala de uma ação contínua. É uma prática de vida. É que nem João está falando no capítulo 2, verso 6. Quem diz estar nele, deve andar, viver como ele viveu. Não é ter momentos. Uma época eu parecia mais com Cristo, depois foi uns 10 anos que eu parei, agora estou voltando. Não são fatos, é uma vida, meus irmãos. Atos de amor aqui, amar é uma ação contínua, é um estado constante de amor que caracteriza a sua e a minha vida. Com falhas, com dificuldades, às vezes tendo que voltar a pedir perdão por irmão porque não conseguiu fazer isso. Isso faz parte ainda, infelizmente. Mas até isso mostra um coração correto. Deus nos incomoda e fala, Alexandre, você não agiu corretamente com tal e tal pessoa, você deve pedir perdão. Aquilo não foi uma atitude de amor, aquilo não foi uma resposta digna de quem diz ter o amor de Deus. Seja com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com algum irmão, então Deus nos leva ao arrependimento. Isso é uma evidência de um coração que foi salvo, se nós temos essa prática. Porque se nós não nos preocupamos com isso, fulano fala, existe arrependimento na sua vida? Eu sou do tipo que não me arrependo, não. Comigo é só para frente. Meus irmãos, a vida do cristão, o arrependimento na nossa vida é tanto a porta de entrada quanto o caminho a seguir. Nós constantemente precisamos estar buscando arrependimento, porque nós falhamos e pecamos constantemente ainda. 1 João fala no capítulo 2, escrevo isso para que não pequeis. Mas, se vocês pecarem, veja, a finalidade nossa deve ser lutar até o sangue para não pecar contra Deus. Mas nós ainda não conseguimos a impecabilidade nessa vida, isso é impossível. Mas se nós pecarmos, qual que é o caminho? Confessar os nossos pecados a Deus, confessar os nossos pecados uns aos outros.
Isso também é uma evidência muito, muito bíblica de um coração regenerado. Então não são atos isolados. E qual a razão para nós amarmos uns aos outros, meus irmãos? Qual a razão para eu e você nos amarmos e amarmos outras pessoas? João coloca aqui que a razão são amar as pessoas amáveis. Amemos uns aos outros, porque as pessoas são amáveis. Você é uma pessoa amável, eu sou. Não. A finalidade, a razão não está em nós e não está nas pessoas. Nós gostamos muito de amar os mais amáveis, porque também nós nos achamos muito fáceis de ser amados. Nós estamos enganados com relação aos outros e a nós mesmos. Mas João está falando, é porque as pessoas são amáveis? Não, não é esse o critério. Amar os que amam você, Mateus 5,46 fala, mas até os incrédulos fazem isso. É que eu vou gostar quem gosta de mim, eu vou tratar bem quem me trata. Até os incrédulos fazem isso. Então nós temos que olhar para Jesus e ver o exemplo dele até na cruz. Quando as pessoas maltratavam ele, cuspiam, fizeram, e ele demonstrou amor ali. Ele poderia ter acabado com tudo ali, meus irmãos. Mas ele estava dentro de um projeto de Deus, um plano de Deus, e ele demonstrou amor. Mesmo que ele poderia ter revidado aquilo ali. Eu devo amar alguém que me ama? Me amou, eu amo também. Respeitou, respeito também. Essa é a regra que nós usamos para a nossa vida? É a regra que você usa na sua casa, isso aí? Os seus filhos? É a regra que você tem na sua igreja? Eu vou amar quem me ama. Pisou no meu calo, eu mato, que nem Lameque, né? Qual que é o critério que você tem pensado para você amar as pessoas? E eu tenho pensado. Porque John Stott diz assim, o amor cristão pertence mais à esfera da ação do que da emoção. Nós confundimos muito o amor com a emoção. Eu senti que eu não devo amar. Eu senti que eu devo amar. E as nossas emoções são totalmente inconstantes, totalmente variáveis. E o amor cristão ele está mais no campo da ação. Deus amou de tal maneira que deu. Ele deu o seu próprio filho. Ação. Ele não ficou apenas sentindo amor por nós. Ele não ficou apenas dizendo que nos amava. Mas ele deu o seu único filho por nós. E João vai falar isso aí. O amor ele se evidencia na prática. O amor ele é visível nos nossos relacionamentos. Assim como o ódio e a ira também são. É fácil quando você percebe quando alguém está com amargura, com ira, com ressentimento. E quando nós vemos com amor também, isso acaba sendo evidente. É o serviço, John Stott diz, não é uma paixão incontrolável, é involuntária, mas é o serviço realizado de uma escolha intencional. Você olha para a cruz, Deus alcançou o seu coração, você fala assim, eu devo amar as pessoas, Senhor, me capacita a amar as pessoas. Eu não estou sentindo, mas eu devo amar. E o Senhor vai colocar o prazer no meu coração. É a mesma coisa, meus irmãos, um parênteses aqui, com a leitura bíblica. Uma vez me perguntaram, Alexandre, mas se eu não tenho prazer na lei de Deus, eu devo ler a Bíblia? O que você responderia para alguém? Eu não estou sentindo bem, eu não estou sentindo que eu devo ler a Bíblia. Irmão, então você vai ler quando você sentir. Você vai aconselhar alguém assim? O salmista, no Salmo 119, que é um salmo concentrado, que exalta a palavra de Deus, eles falam muitas vezes ali, tenho prazer na tua lei, terei prazer nos teus mandamentos. Nós devemos, primeiro, seguir a obediência. O prazer vai vir acompanhado com a obediência. Se você ficar esperando o dia que você tiver vontade para ler a Bíblia, quantas vezes na semana você vai ler? Ou eu? Talvez algumas vezes, aquele dia que você acorda melhor, fala, hoje eu quero ler o dia inteiro. Mas nossa obediência não está ligada às nossas emoções, está ligada ao nosso compromisso com Deus, ao que Deus fez na cruz por nós. Fala, Senhor, eu não estou, e seja sincero, meus irmãos, eu não estou com muito prazer ainda de ler, Senhor, mas coloque esse prazer no meu coração. Eu preciso ler a Tua palavra. E nesse caminho de obediência, o Senhor vai me dando prazer na Tua lei, porque a palavra de Deus é restauradora, ela restaura até as nossas emoções, até os nossos desejos, elas nos transformam. Então, assim deve ser o amor também. O amor que distingue é o discípulo de Jesus. E alguns exemplos, meus irmãos, que eu anotei aqui, de demonstrarmos amor. Participando da vida uns dos outros. 1 Coríntios 12, 26 diz lá, quando um sofre, todos sofrem, a vida de corpo, não é isso?
Quando um membro sofre, todos sofrem. Você não diz, que pena que o fulano está mal e você se alegra nisso. Você sofre com aquilo, você tenta ajudar. Primeiro você ora sobre a pessoa, você tenta ajudar, você se oferece. Nós não conseguimos resolver o problema de todo mundo, mas nós temos que demonstrar interesse, um amor, porque pertencemos ao mesmo corpo. Somos membros uns dos outros. Então, quando um sofre, todos sofrem. Gálatas 6:2 ali também vem falando de levar a carga uns dos outros, de ajudar uns aos outros. Depois também, isso é participar da vida dos outros. Tem outros textos, mas é participar mesmo, com um desejo de ser um instrumento de Deus. Isso é amar de coração, que nem o Danilo tem estudado aqui, 1 Pedro 1:22 e 1 Pedro 4:8 também falam disso daí. Depois, uma das formas de nós demonstrarmos amor prático é preferindo estar junto na caminhada cristã, é preferindo a comunhão dos irmãos do que a comunhão de ímpios. Hebreus 11:24 fala de Moisés, que ele falou assim, Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Moisés estava dentro, ele era neto de Faraó, vamos dizer assim. Ele estava ali dentro de um palácio, e ele falou assim, eu prefiro ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Uma das formas de nós demonstrarmos amor uns pelos outros é cultivando a comunhão cristã. Não só aqui, mas cultivando amizades cristãs, companheirismo de ajuda, de fazer coisas juntos, de nos envolvermos com a vida uns dos outros, de estarmos disponíveis uns para os outros para nos ajudarmos e também para nos alegrarmos com a graça de Deus. Muitas vezes, às vezes nós temos que ir lá chorar junto, orar junto, às vezes nós vamos lá e nos alegrar juntos, e sorrir e rir, fazer parte um da vida do outro, preferir a comunhão dos santos. Outra forma é amar também nos exortando e orando mutuamente. É você se preocupar, quando você vê algum irmão que está em pecado, que está tendo luta, ao invés de você falar dele para os outros, você fala primeiro dele para Deus, ora sobre ele. E depois pede graça de Deus para falar com ele. Porque é um erro muito grande. A gente pensa que está ajudando os outros. Irmão, você ficou sabendo do fulano? Estou falando só para você orar por ele. Conta para todo mundo. Isso é perigoso. Oremos sobre a pessoa, mas tenhamos a intenção correta de exortar. E exortar não é dar de dedo. Exortar não é falar que eu não faria isso. É você cobrar, é você apresentar a palavra de Deus. Falar, irmão, será que esse caminho... Será que você não está entrando por um caminho perigoso, de pecado? Será que você não está se afastando do corpo de Cristo? Isso é perigoso. Então você vai orar por ele também. Isso é demonstrar amor. Devemos encorajar a fazer o que é certo. Estimularmos as boas obras, a palavra de Deus diz. Estimular as pessoas. Também devemos ser cheios de amor e perdoarmos mutuamente. Tem um texto lá de Lucas 7:47 que diz assim, quem se perdoa pouco é porque ama pouco. Uma das formas de nós demonstrarmos amor pelos outros é perdoando as ofensas que eles fazem conosco, porque eles também vão ter que perdoar as nossas. Tudo isso por amor a Cristo. Cristo não nos amou. Quando Ele nos amou, Ele não nos perdoou. Ele não falou assim, eu te amo, mas não vou te perdoar, não. Você pensa se Jesus falasse isso aqui para mim e para você, eu vou te amar, mas não vou te perdoar. Isso não existe. No casamento, eu amo a minha esposa, mas eu não perdoo, ela não me perdoa quando nós erramos, os filhos conosco, nós com os filhos, na igreja, o perdão está ligado primeiro ao amor de Deus. Se nós somos ganhos pelo amor de Deus, a nossa justiça própria, o nosso orgulho de falar assim, eu não faria o que você fez comigo, por isso que eu não te perdoo. Isso vai sumindo da nossa vida. Nós vamos falar assim, se não for a graça de Deus, eu cometo coisas muito piores do que o que os outros cometem comigo. Então não tem como eu não perdoar. Primeiro pelo exemplo de Cristo. Eu olho para Cristo, se eu falo que eu sou discípulo dele, olho para a cruz, como que eu não vou amar os outros? Como que eu não vou perdoar? É fácil perdoar, meus irmãos? Não é. Não estou falando aqui de algo que é fácil, que eu faço sempre, que você também tem que fazer sempre. Mas é um objetivo nosso, de crescermos tanto no nosso relacionamento com Cristo, que isso vai ficando mais uma prática comum na minha e na sua vida, de perdoar, de pedir perdão. Isso é uma expressão de amor cristão entre nós. Essas características estão aparecendo na sua e na minha vida. João não ensina para amar os nossos...
João ensina que amar como os nossos irmãos são e não como nós gostaríamos que ele fosse. Lembre-se, todos nós estamos sendo edificados ainda por Deus, estamos sendo transformados. Nenhum de nós está com obra acabada. Todos nós, meu pai sempre usava essa expressão. Coincidentemente, hoje faz 1 ano do falecimento dele, eu lembrei demais dessa expressão que ele usa. Ele falou que ele sempre que a gente devia andar com a camisa escrita assim: desculpa a poeira, estamos em obras. Nos relacionamentos, nós estamos sendo edificados por Cristo ainda. Claro que ainda nós vamos, mesmo não querendo, nós vamos acabar machucando uns aos outros, ofendendo. Então eu não vou falar assim, eu quero amar aquele irmão como eu gostaria que ele fosse. Pensa se ele falar isso a meu respeito também, ele não vai me amar. A transformação quem faz é o Espírito Santo. Nós não podemos querer fazer o papel do Espírito Santo na vida dos outros. Eu vou transformar essa pessoa, aí eu vou amar ela. Eu vou transformar ela, ela não pode ser assim. Quantas vezes nós erramos isso no casamento, meus irmãos? Um querendo transformar o outro, um cobrando o outro. Em vez de orar para Deus nos transformar, nós ficamos cobrando. E isso cai para dentro da igreja. Nós temos que orar pelos outros. Falar, Senhor, transforma aquele coração. Nós temos instrumentos. Senhor, como eu posso ser um instrumento para ajudar aquele irmão? Como aquele irmão pode ser um instrumento para me ajudar a ser transformado pelo Senhor? Quem nos convence do pecado é quem? O Espírito Santo. Quem nos guia a toda a verdade? O Espírito Santo. Nós somos instrumentos, Deus nos usa, mas não somos nós que mudamos um ao outro. Isso já vai evitar bastante conflito. E a questão, meus irmãos, que a Bíblia apresenta aqui não é saber se eu sou amado, é se eu amo. João não está falando aqui, veja se você está sendo amado. Não, você já foi amado por Deus, agora você tem que amar. Mas não estão me amando. Esse é um problema deles com Deus. O seu dever e o meu dever é nós amarmos a Deus e canalizarmos esse amor para o outro. E a gente pensa muito assim, mas eu não estou sendo amado. Mas ninguém está fazendo isso comigo. Aí fica igual aquelas briguinhas de criança. Vamos ver quem começa primeiro, né? O dia que você fizer, eu faço. Não, o dia que você fizer, eu faço. E aí vai vivendo um casamento 10 anos, 20 anos, cheio de amargura, cheio de problema sem resolver, e um esperando o outro mudar. O dia que você mudar, eu mudo também. Não, o dia que você mudar, eu mudo também. E aí fica lá, meus irmãos, essa guerra de orgulho, essa briga de vontade pecaminosa, ninguém querendo se humilhar diante de Deus, ninguém querendo praticar ainda a cruz. E nós precisamos entender isso. Na sequência, João fala aqui no verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O que João está falando aqui, conhecer na Bíblia, meus irmãos, é relacionamento, não é só saber sobre Deus. Então João está falando assim, aquele que não ama, não tem conversa, não se relaciona com Deus, porque Deus é amor. Se você tem procurado se relacionar com Deus pessoalmente, Deus vai te capacitar a amar as pessoas. Nem com muita dificuldade, mas Deus vai nos capacitar a entrar por esse caminho. Nós estamos sempre aprendendo isso. Mas isso é fruto de um relacionamento com Deus. A Bíblia diz, 1 João mesmo diz, João já havia dado 2 marcas do cristão verdadeiro, que nós já vimos antes. 1 João 2,29 diz praticar a justiça. E agora ele diz no 3,9, ele diz não viver na prática do pecado. São evidências que nós estamos olhando, pedindo graça de Deus para nos examinar. Será que eu tenho praticado a bondade, a justiça, o amor de Deus? Será que eu tenho vivido na prática do pecado? São evidências. E agora João está falando assim, aquele que não ama seu irmão também, não conhece a Deus. Você pode vir na igreja a vida inteira, você pode falar o que você quiser, pode comprar livro da teologia reformada, o que você quiser, mas se você não tem obedecido a Deus, eu e você, nós não conhecemos a Deus. Nós não temos relacionamento com Deus. É só intelectual. Isso não salva ninguém. Então, viver o amor fraternal é sinal de que nós estamos na luz. 1 João 2,10. De que procedemos de Deus. 1 João 3,10. E que já passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Veja como João dá essas evidências de um novo nascimento a partir do nosso amor. E a segunda característica que ele coloca, a primeira ele diz que aquele que não ama é a negativa. Aquele que não ama não se relaciona com Deus. E depois, no verso 9, ele diz assim, não ama, não conhece a Deus, por quê? Porque Deus é amor.
Deus é a fonte do amor. Se você não está demonstrando nem que for uma biquinha d'água de amor, Deus é a fonte. Se não está vazando nem um pouquinho de amor na sua vida, você e eu não nos relacionamos com Deus. Porque Deus é amor. É um amor prático, não é amor só de falar. Depois, no verso 9, ele diz assim, ó, nisso se manifestou o amor de Deus. Veja, interessante isso, meus irmãos. O amor de Deus se manifestou. Em quem? Em Cristo. Tem gente que ainda está pedindo prova do amor de Deus. Senhor, pedindo casa, carro. Meu pai, está na cruz. Deixa eu ver se Deus me ama. Olha para a cruz. Quer ver uma definição de amor? Não vá no dicionário, vá para a cruz. E a gente não olha para isso e fica querendo saber se Deus me ama. Agora, eu creio nisso, no que Cristo fez? Eu pedi fé salvadora para crer em tudo que Cristo fez por mim na cruz? Então, a segunda ele diz aqui no verso 9, o amor de Deus se manifestou ao enviar o seu Filho ao mundo para quê? Olha o final do verso 9, meus irmãos. Qual a finalidade de Cristo, de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo? Para vivermos por meio dele. Vivermos. Cristo é a sua vida. Você tem vivido a vida de Cristo? Cristo tem vivido em você? Como Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, Paulo fala isso. Deus enviou o seu Filho para nós vivermos, termos uma vida baseada no Filho de Deus. Não é só para falarmos, não é só para gostarmos, é para vivermos, meus irmãos. Isso tem que tomar conta da minha e da sua vida, do meu e do seu coração. E no verso 10 ele diz, nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, nós vemos que quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não se relaciona com Deus, porque Deus é amor. E como que você não vai ter expressão nenhuma de amor se você fala que você está ligado à fonte do amor, que é Deus? E depois aqui ele diz, nisso consiste o amor. Não é que nós amamos a Deus primeiro. Meus irmãos, o que a palavra de Deus diz sobre a nossa situação espiritual? Romanos 3, leia lá. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Paulo falando em Efésios 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como que nós vamos amar a Deus? Como que vai partir de nós um amor por Deus se nós estávamos mortos? Se o nosso coração era totalmente depravado, corrompido e espiritualmente morto. Então ele está falando que nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Dá uma olhadinha no verso 19 do capítulo 4 para você ver. Quem que é a origem do amor? Olha aí, um pouquinho para frente no verso 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele fez tudo primeiro. E nós só apenas somos capacitados a amar porque Ele demonstrou o seu amor por nós e nos capacitou a crer. Senão nós não teríamos crido, como muitas pessoas ainda não creem no amor de Deus na cruz. É fruto, até o fato de nós podermos crer é fruto do amor de Deus e da bondade de Deus, porque não nasceu em nós essa capacidade de crer no amor de Deus. Nós só cremos porque Ele, em sua bondade, nos capacitou a crer. Toda a glória é para Ele. Calvino diz, quando alguém tenta separar o amor da fé, é o mesmo que tentar separar o calor da luz do sol. Você tenta separar o sol e o calor do sol, não tem jeito. Tenta separar a fé e o amor a Deus, a fé e o amor aos irmãos, também não tem jeito. Isolar a fé. Então, nós estamos sendo confrontados que a falta de amor. O que é falta de amor? Nós vimos aqui como que nós podemos evidenciar o amor, nós vimos. E a falta de amor se evidencia no quê? Porque ele diz aqui, quem não ama não conhece a Deus. Qual que seria uma das formas de nós demonstrarmos que nós não estamos amando a Deus em nossos relacionamentos? Maledicência, fofoca, mentira, dissensões, facções, ironias, ignorar os irmãos, não se importar. Ah, mas eu não falei para ele que eu odeio, mas não está amando.
A atitude de amar é uma atitude imperativa. Amar é demonstrar, é evidenciar. Se não está fazendo, não tem um sentimento neutro. Então, às vezes, a maledicência, a fofoca e várias coisas que nós sabemos, aquelas obras da carne de Gálatas 5 lá que fala que nós vamos criando divisões e nós vamos celebrar a ceia. E Paulo fala lá no capítulo 11 de Coríntios, para que não haver divisões entre vós, raiz de amargura, dissensões. Então, a falta de amor, ela expressa muitas vezes, meus irmãos, não apenas, mas muitas vezes no uso que nós fazemos da língua com o irmão. Fora os desejos, né? Do coração às vezes, de ignorar, de evitar, de não ser ativo no amor, na ajuda, na oração. Isso é muito sério. João não apresenta uma terceira opção. Ame a Deus, que daí você não precisa amar os irmãos. Não tem essa opção na Bíblia. E às vezes nós estamos querendo criar. E ele diz que aquele que ama a Deus também ama seu irmão. 1 João 4:21. Deus é amor. Então ele diz aqui, Deus enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Jesus pagou os nossos pecados. Se você crê em Jesus Cristo, você crê na obra dele, na morte substitutiva dele, que você não deve mais nada para Deus. De que Deus te vê agora através da vida do seu Filho. De que, embora você e eu sejamos pecadores, Deus nos vê através da vida de Cristo. E Ele nos enviou para pagar os nossos pecados. E você e eu não temos capacidade de perdoar um pecado de alguém? Se nós cantamos que o nosso pecado, que Deus nos perdoou em Cristo, que Deus nos amou em Cristo, e agora alguém te dá uma ofensa pequena, você fala, também comigo não, você não pode fazer isso comigo. A justiça própria brota, o orgulho cresce, aí nós olhamos para a cruz, acabou a nossa motivação de não perdoar. É que nós olhamos muito para dentro de nós. Por que fizeram isso comigo? Quem aquela pessoa acha que é? Não, quem eu acho que eu sou que eu não poderia fazer pior? Então, olhemos para a cruz. O tanto que nós devíamos para Deus, e Deus nos perdoou por graça e misericórdia. Você lembra daquela parábola do credor incompassivo? Foi perdoado de grande dívida, a outro devia um pouquinho, ele estava esganando o cara. Acabou de sair de um perdão e estava cobrando outro. Às vezes a gente sai de uma reunião cantando que fomos perdoados, lendo a Bíblia, sai ali fora e faz negócio e já quer esganar o irmão. Talvez não com as mãos, mas no pensamento, no desejo, na maledicência. Isso é prova de que nós não estamos entendendo o amor de Deus ainda, não estamos sendo muito transformados. E depois ele diz, amados, no verso 11, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar também uns aos outros. Olha, ele coloca aqui, Deus nos amou de tal maneira. E como que nós devemos amar uns aos outros? De tal maneira também. Não um amor redentivo como Deus fez por nós. Ninguém consegue salvar a vida do outro redentivamente. Só Deus, só Jesus podia fazer isso. Mas evidenciar um amor, nós podemos, capacitados unicamente pelo Espírito Santo. Sem ficar com muita picuinha, mas também, né? Mas olhemos para a cruz. Quanto mais crescer quem eu era diante de Deus, menos eu vou cobrar os outros dos erros contra mim. Mais facilmente eu vou perdoar. Mais Deus vai me capacitar a perdoar. Se eu olhar para mim, eu não consigo perdoar os irmãos. Não consigo. E eu sei que os irmãos também não conseguem. E todos nós precisamos olhar para a cruz, o tanto que eu devia para Cristo. Como que era a minha situação? E Deus enviou o seu Filho para morrer por mim. Agora eu não posso perdoar uma ofensa, porque alguém passou, não me cumprimentou, porque alguém falou isso. Nós devemos tratar isso. Nós devemos nos perdoar mutuamente. Não é, deixa para lá. A Bíblia não fala para deixar as coisas para lá. A Bíblia fala para nós perdoarmos, pedirmos perdão e sermos perdoados. Tratar. Deixar para lá não é o que a Bíblia ensina. Deixa para lá, não. Senhor, eu já perdoei no meu coração. Mas vamos tratar isso, irmão. Quero que você me perdoe porque eu fiz aquilo lá. E nós tratarmos, para nós sermos purificados, para nós crescermos. Só por graça. D.A. Carson usa uma expressão que eu achei muito interessante. Ele fala assim, falar que Deus é amor é muito mais do que falar que Deus é amoroso. Ou que tem atos de amor. Deus é. A Bíblia apresenta Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo e Deus é fogo consumidor. 4 expressões que a palavra de Deus usa para falar quem Deus é. E as pessoas só usam Deus é amor. Ponto, acabou. Mas Deus é fogo consumidor.
Deus é justo, Deus é santo. Isso faz parte do caráter de Deus. Não é que Deus tem atos de bondade apenas. A Bíblia diz, acho que é no Salmo 25:8, que diz assim, Deus é bom, é a natureza, Deus é bom, por isso aponta o caminho para os pecadores. Não é assim, Deus aponta o caminho para os pecadores, isso faz dele ser bom. Não. Primeiro, Deus é bom, é a definição. E porque Deus é bom, ele aponta o caminho para mim e para você. Porque ele é bom. Nada do que ele faz pode torná-lo bom. Ele faz coisas boas porque ele é bom. Eu e você fazemos coisas que podem agregar alguma coisa em nós. Ele fez uma atitude boa, mas nós não somos inerentemente bons. Mas Deus é. É isso que precisa ficar claro. Então fala aqui depois fala aqui no verso 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nós expressarmos esse amor de Deus, a vida de Cristo vai se tornando cada vez maior em nós e nós vamos cada dia mais nos tornar parecidos com Cristo. E nós podemos ver a pessoa de Cristo através de atitudes de bondade. Por que aquela pessoa ama daquele jeito? Por causa de Cristo. Por que aquela pessoa consegue perdoar o irmão daquele jeito? Por causa de Cristo. E a glória vai para Cristo e não para nós. Meus irmãos, eu quero terminar aqui. Tinha outras coisas que eu queria falar para os irmãos, mas eu quero encerrar aqui, falar algumas características do amor de Deus, que ele é um amor que nasce do coração dele, que não sofre sombra de variação, um amor imutável, um amor santo, um amor justo, um amor eterno. Tudo que Deus fez por nós é eterno, porque o caráter dele é eterno. E eu queria aqui, meus irmãos, terminar lendo um texto que não precisam abrir, eu vou ler aqui, Tito 3:3, diz assim, outrora nós também éramos insensatos, está falando da vida passada, antes de nós sermos alcançados pela graça. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres. Olha o que ele fala, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse é um retrato de um coração que não foi alcançado pela graça. Mas agora nós temos atitudes de bondade, nós podemos, pela graça de Deus, demonstrar amor e não ódio. Demonstrar perdão e não vingança. Falar palavras edificantes, que nem diz Efésios 4:25-32, e não palavras ofensivas. Efésios 4:25 lá fala de nós, longe de vós a gritaria, maledicência. E depois no 32 ele fala assim, antes sejam misericordiosos e longânimos uns para com os outros, como Deus é conosco. Eu queria, meus irmãos, terminar com essa passagem, com esse exemplo que eu li num livro há muito tempo e me marcou. O livro é do James Dobson, é um livro que ele escreveu sobre vivendo a juventude. Ele contou um caso ali que me impactou. E eu queria que vocês prestassem atenção. Ele está falando do problema, da tragédia na vida de uma pessoa que não recebe afeto, amor de todos os sentidos. E eu vou ler esse texto aqui, essa passagem desse livro que ele diz assim, abre aspas, durante a Guerra da Coreia, nos anos 50, os comunistas chineses usavam uma técnica então recente chamada lavagem cerebral. Nos seus campos de concentração, este método consistia em isolar os prisioneiros uns dos outros, retirando os líderes do meio deles e tentando retirar dos soldados todo o significado de sua existência. Era-lhes permitido receber correspondência desalentadora apenas, mas eles filtravam qualquer notícia ou palavra que trouxesse consolo de alguma forma. Eles também recompensavam os soldados que traíssem os seus amigos, e deste modo ninguém saberia em quem confiar. O seu país era criticado de dia e de noite. Em pouco tempo, os comunistas conseguiram tirar tudo o que esses homens podiam se apoiar. Do mesmo modo, lhes tiraram todo o seu referencial que os tornavam indivíduos únicos. Meus irmãos, eu já li isso aqui várias vezes, eu estou lendo uma vez para vocês. O que ele está dizendo? Eles pegavam essas pessoas, soldados, homens treinados para a guerra, firmes, corajosos,
Falou assim, nós vamos acabar com a turma, nós vamos isolar eles, não vão receber uma palavra alentadora, de conforto, de carinho, de esperança, nada. E vamos fazer, quem trair o outro vai ser premiado, para que ninguém confie em ninguém. Vamos tirar todos os referenciais dessas pessoas. Quer saber o resultado disso, meus irmãos? Ele conta no livro, preste atenção. Qual foi o resultado dessa lavagem cerebral? Ele diz assim, mais de 3.000 soldados, homens endurecidos pela guerra, deitaram em suas macas, puxaram seus cobertores sobre o rosto e morreram. Não houve uma causa conhecida que explicasse suas mortes, a não ser esta. Eles perderam a vontade de viver. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar a cena de 3.000 soldados, homens treinados para o combate, que reprimem até afetos para não serem impactados muito com a situação de guerra. Mais de 3.000 soldados deitaram e perderam a vontade de viver porque perderam o referencial, o afeto de todo mundo. Isso representa a nossa história, será? A vida da igreja? Vamos fechar o foco aqui da comunidade? A falta de amor cristão entre nós, a falta de afeto cristão, a falta do amor de Deus em nosso coração faz com que nós nos distanciemos um do outro, faz com que nós paremos de falar palavras que estimulem as boas obras e a fé, faz com que nós paremos de demonstrar amor cristão, perdão. E tem muitos casais, meus irmãos, que estão fazendo como esses soldados fizeram. Eles deitam na cama e querem morrer. Vivem dentro do lar querendo morrer porque perderam o prazer um com o outro. Por quê? Porque não tem mais amor entre eles, não tem mais afeto. Estão cumprindo um voto legalista. E talvez isso representa a nossa história, ou nós corremos o sério risco de vivermos isso, se nós abandonarmos a fonte do amor, que é Cristo. Se o seu coração não estiver vinculado à fonte do amor, que é Jesus Cristo, se você não estiver crendo nele cada dia mais e falando, Senhor, tem misericórdia da minha vida, que eu demonstre esse amor que eu digo ter por Senhor pelos irmãos também, porque eu não consigo. E se cada um de nós fizermos isso, isso vai trazer uma vida espiritual para nós, por causa do amor de Deus derramado em nós. Caso contrário, meus irmãos, nós vamos estar reunindo aqui por muito tempo, correndo o risco de ter esse mesmo fim, perder a vontade de reunir, perder a vontade de viver. Ninguém mais quer ir na casa de ninguém, ninguém mais confia em ninguém, porque um fala mal do outro, um reclama aqui, outro critica lá, um murmura ali, e nós vamos nos afastando. E vai chegar uma hora que a gente perde a vontade de viver a vida cristã. Ah, não vou mais lá não. Para onde que nós temos que recorrer? Para Cristo. Como que está o seu coração? Como que está a sua fé na pessoa de Cristo? Você tem olhado para a cruz e falado, Senhor, misericórdia da minha vida, que recebi tão grande amor e tem demonstrado tão pouco. Ou se você ainda nem creu e está tentando fazer isso por obras e não está conseguindo, e não vai conseguir. Peça a graça de Deus, fala, Senhor, ganhe o meu coração. Converta o meu coração para Ti, para que eu possa receber esse amor do Senhor e ser capacitado a amar os irmãos também.